Você já parou para pensar em quem era Jesus antes de nascer em Belém? Antes da manjedoura, antes das histórias que conhecemos do Novo Testamento? Quem era ele? Muitos pensam que a existência de Jesus começou ali, mas a Bíblia revela algo muito mais profundo, algo que pode transformar sua compreensão sobre ele. Jesus não é apenas o Filho de Deus enviado ao mundo. Ele é o Verbo eterno, aquele que sempre existiu antes mesmo da criação do universo. E o mais impressionante, a glória que ele tinha antes de descer à terra é a chave para entender quem ele realmente é. Hoje, você vai descobrir uma verdade poderosa e bíblica que pode mudar a forma como você enxerga a sua fé. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai fortalecer sua relação com Deus e abrir seus olhos para a majestade de Cristo. A Bíblia deixa claro que Jesus não começou sua existência ao nascer em Belém. No Evangelho de João, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa declaração revela que Jesus é o próprio Verbo, o Logos eterno de Deus. Mas o que significa isso? No contexto bíblico, o termo verbo não se refere apenas a palavras ditas, mas ao propósito, à sabedoria e ao plano eterno de Deus. Desde o início, Jesus estava com Deus e fazia parte ativa da criação. Ele é descrito como o agente criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. Imagine isso. Antes de haver céus, terra ou humanidade, Jesus já existia em perfeita comunhão com o Pai. Ele não foi criado, ele é eterno. Ele participou de cada detalhe da criação e sustenta todas as coisas. Isso significa que Jesus não é apenas um profeta ou um grande mestre moral. Ele é Deus. Antes mesmo de assumir forma humana, ele já compartilhava a glória divina com o Pai. Como ele mesmo declarou: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Compreender isso é essencial para fortalecer a nossa fé. Saber que Jesus não foi um plano emergencial ou uma solução de última hora nos mostra o quão profundo é o amor de Deus por nós. Desde a eternidade, ele planejou redimir a humanidade através de Cristo. Agora, vamos dar um passo mais profundo na compreensão de quem Jesus realmente é. Quando ele esteve na Terra, não se limitou a ser apenas um grande mestre ou curador. Ele fez uma afirmação surpreendente que abalou os religiosos da época. Ele se declarou como Eu Sou. Essa expressão, Eu Sou, é carregada de significado e revela algo essencial sobre sua identidade divina. No livro de Êxodo, vemos Deus se revelando a Moisés na sarça ardente, dizendo: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Deus estava dizendo que ele é eterno, autoexistente e que não depende de ninguém para ser quem é. Essa frase, Eu sou, é um nome divino reservado apenas a Deus. E no Novo Testamento, quando Jesus usa essa mesma expressão, ele está declarando de forma clara e poderosa que ele é de fato o Deus eterno, o Criador, o Senhor. Em João 8:58, Jesus faz essa declaração sem rodeios. Antes que Abraão fosse, eu sou. Imagine o impacto disso. Jesus não apenas reconhece que viveu antes de Abraão, mas ele usa o eu sou, o nome divino, para se descrever. Isso era algo impensável para os judeus da época, que sabiam que essa era uma frase que só Deus poderia usar. Para eles, isso era uma blasfêmia, pois Jesus estava se igualando a Deus. Ao fazer essa afirmação, Jesus não estava apenas falando sobre sua eternidade, mas estava se revelando como o próprio Deus, o Alfa e o Ômega, aquele que está acima de tudo e de todos. Ele não é apenas o Filho de Deus, mas ele é Deus, fazendo parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa revelação é essencial para entender a natureza de Jesus.
Ele não veio apenas para ensinar boas lições ou fazer milagres. Ele veio para nos mostrar quem Deus é de uma maneira pessoal e tangível. Ele é a revelação plena de Deus para a humanidade. Quem vê Jesus, vê o Pai. João 14:9. Portanto, entender que Jesus é o Eu Sou não é apenas uma questão teológica, é uma verdade que transforma nossa relação com Ele. Ele não é um ser distante, mas o Deus vivo, eterno e presente em nossa vida. Agora, vamos voltar no tempo para as páginas do Antigo Testamento, onde encontramos um mistério que muitos podem ter passado despercebido. Em várias histórias, aparece uma figura chamada o Anjo do Senhor. Mas, curiosamente, esse anjo não é apenas um mensageiro comum de Deus. Ele fala com autoridade divina, age com o poder de Deus e até é adorado como Deus. Quem é essa figura? A resposta é surpreendente. Jesus já estava presente muito antes de seu nascimento em Belém. Vejamos alguns exemplos. Em Gênesis 32, 24, encontramos a história de Jacó lutando com Deus durante a noite. A Bíblia nos diz que Jacó lutou com um homem até o amanhecer e depois de ser tocado na coxa, ele disse: "Eu não te deixarei ir até que me abençoes." Gênesis 32, 26. Esse homem, que Jacó reconheceu como sendo Deus, não era simplesmente um anjo, mas uma manifestação da presença de Deus, que muitos estudiosos acreditam ser uma aparição pré-encarnada de Cristo. Outro exemplo intrigante ocorre em Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha ardente. Quando o rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha, ele fica surpreso ao ver 4 figuras em vez de 3, e uma delas parecia ser como o Filho dos Deuses. Daniel 3:25. Os 3 jovens judeus não estavam sozinhos. Jesus estava com eles na fornalha, protegendo-os de forma sobrenatural. Essas aparições revelam algo profundo sobre a natureza de Jesus. Ele não é uma presença que surge somente no Novo Testamento, mas ele já estava ativo e presente na história, muito antes de seu nascimento humano. Jesus é eterno. Ele sempre esteve com o Pai desde o princípio e se revelou em várias formas, mas a encarnação foi o momento definitivo em que ele veio à Terra para assumir plenamente a forma humana. No Antigo Testamento, a presença de Jesus é muitas vezes encoberta, mas essas manifestações, o anjo do Senhor, nos ajudam a entender que ele não é apenas um personagem que começou a existir quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu. Ele é o Verbo de Deus, que em seu tempo perfeito tomou carne e habitou entre nós. Mas sua presença já estava ali, protegendo, guiando e se revelando em momentos cruciais da história do povo de Israel. Essas aparições pré-encarnadas de Jesus nos ajudam a entender que ele não é apenas uma figura histórica, mas o Deus eterno que sempre esteve ao lado de seu povo. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre sua missão. Jesus não veio apenas para cumprir um plano de salvação. Ele sempre esteve presente, cuidando e revelando o Pai aos homens desde os tempos antigos. Agora, vamos adentrar em um dos mistérios mais profundos e poderosos das Escrituras: a preexistência de Jesus. O que isso significa? Jesus existia antes de sua encarnação em Belém? A resposta é clara nas palavras de Jesus e nos ensinamentos de toda a Bíblia. Em João 8:58, Jesus faz uma afirmação que deixou os ouvintes perplexos e enfurecidos. Antes que Abraão fosse, eu sou. Para entender o impacto dessas palavras, precisamos entender o que significa essa expressão, eu sou. Essa não era uma forma comum de se referir a si mesmo. Quando Jesus usa esse termo, ele está se identificando com o nome divino de Deus, revelado a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3:14, quando Deus disse, eu sou o que sou. Essa afirmação de eu sou vai além de uma simples declaração de existência.
Quando Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou, ele está afirmando sua eternidade e sua divindade. Jesus não foi criado. Ele não teve início. Ele é eterno, o mesmo Deus que falou com Moisés, que criou o universo e que esteve presente em toda a história de Israel. Jesus está nos dizendo que Ele é o eterno Deus, que antes de qualquer coisa existir, Ele já estava presente. No Evangelho de João, isso se torna ainda mais claro. No primeiro capítulo, João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. O Verbo aqui é Jesus. Ele é a palavra viva de Deus, a expressão completa do Pai. Jesus não apenas veio a existir quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu com Deus, desde antes da criação do mundo. Ele estava lá, como parte integral do plano eterno de Deus, para criar e sustentar todas as coisas. Jesus, em sua pré-existência, não era um ser impessoal ou uma ideia abstrata. Ele era a palavra de Deus, ativa, viva e poderosa. Em Colossenses 1:16, Paulo nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Desde os tempos mais remotos, Jesus estava com o Pai, participando ativamente da criação de todo o universo. Ele não apenas criou tudo o que vemos, mas também tem o controle total sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador eterno. A preexistência de Jesus revela uma profundidade de sua identidade que muitas vezes não é percebida. Ele não é um ser temporário ou um profeta comum. Ele é Deus eterno, que voluntariamente se fez carne para habitar entre nós, para revelar o Pai, para nos redimir e para cumprir o plano divino de salvação. Isso nos ajuda a entender melhor seu sacrifício. Ele não veio apenas como um homem, mas como Deus encarnado, o Criador e sustentador do universo, em um ato de amor imensurável por nós. Assim, ao refletirmos sobre a preexistência de Jesus, somos desafiados a elevar nossa visão dele. Ele não é apenas uma figura histórica que veio ensinar e morrer por nós. Ele é o Deus eterno, o Verbo de Deus que, em seu amor infinito, escolheu se fazer carne para salvar a humanidade. Este é o Jesus que conhecemos e adoramos. Agora, vamos explorar um dos aspectos mais reveladores e impactantes da identidade de Jesus: sua afirmação de ser o Eu Sou. Essa expressão é mais do que um simples nome ou título. Quando Jesus diz Eu Sou, ele está declarando sua divindade de uma forma muito clara, algo que chocou tanto os seus discípulos quanto os seus inimigos. Comecemos com uma passagem crucial em João 8:58. Jesus, em uma conversa com os fariseus, diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Essas palavras não são apenas uma declaração de eternidade, mas uma afirmação direta de sua divindade. Ao usar o termo Eu Sou, Jesus estava se identificando com Deus de maneira única e poderosa. Ele estava dizendo que ele é o próprio Deus, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, o mesmo Deus que revelou a sua identidade a todo o povo de Israel. Em Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, Deus responde: Eu sou o que sou. Esse nome, Eu Sou, é sagrado e divino. Para o judeu da época de Jesus, essa expressão estava diretamente ligada à identidade de Deus, o Criador do universo, o ser eterno e imutável. Quando Jesus se referia a si mesmo como Eu Sou, ele estava declarando que ele é Deus em toda a sua plenitude. Essa revelação de Jesus, afirmando ser o Eu Sou, é um dos pontos centrais da teologia cristã, pois mostra que Jesus não é apenas um mestre, profeta ou grande líder. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é aquele que esteve presente desde a criação do mundo, o Criador que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Em João 14:9, Jesus diz a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Aqui, mais uma vez,
Jesus está afirmando sua total identidade com o Pai, revelando que ele não é um mediador distante, mas a expressão plena e visível de Deus. Ele não só ensinava sobre Deus, mas ele era Deus em carne e osso. Esse é o escândalo da fé cristã. Deus, o Criador do céu e da terra, escolheu vir até nós em forma humana para revelar o seu coração e cumprir sua obra redentora. Além disso, a expressão "eu sou" aparece em outros momentos poderosos nas Escrituras. Em João 6:35, Jesus se descreve como o pão da vida. Em João 8:12, ele se apresenta como a luz do mundo. Em João 10:9, ele se declara a porta das ovelhas. E em João 11:25, ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Cada uma dessas afirmações revela aspectos únicos de sua divindade e missão redentora. Para os fariseus e líderes religiosos da época, essas palavras de Jesus foram uma afronta direta à sua autoridade. Eles entenderam perfeitamente que, ao dizer "eu sou", Jesus estava se colocando no lugar de Deus. Isso foi um dos motivos principais para a perseguição e eventual crucificação de Jesus. Eles não podiam aceitar que alguém, um homem aparentemente comum, ousasse se identificar como Deus. No entanto, o que os líderes religiosos não podiam entender é que Jesus realmente é o Deus eterno, o Eu Sou, e ele estava cumprindo o plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele não estava fazendo uma afirmação arrogante ou presunçosa. Ele estava revelando sua verdadeira identidade divina, mostrando ao mundo que ele era a resposta para as necessidades espirituais de toda a humanidade. Quando entendemos que Jesus é o Eu Sou, nossa perspectiva sobre ele se transforma. Ele não é apenas um modelo de moralidade ou um sábio que veio nos ensinar. Ele é Deus em carne, o Senhor da história, que veio para nos salvar e nos mostrar o Pai. Esse entendimento da divindade de Jesus não só reforça nossa fé, mas também nos chama a um compromisso radical com Ele. Se Ele é realmente Deus, então Ele merece nossa adoração, nossa obediência e nossa vida entregue completamente a Ele. Então, a próxima vez que você se deparar com as palavras "Eu sou" de Jesus, lembre-se, ele não estava apenas se referindo a si mesmo de uma maneira comum. Ele estava revelando sua identidade divina, sua eternidade e sua missão de salvar o mundo. E isso, querido irmão ou irmã em Cristo, deve nos levar a um adorar mais profundo e reverente a esse Jesus, o Eu Sou, o Deus eterno, que se fez carne para trazer vida à humanidade. Agora, vamos avançar para a mais profunda e gloriosa revelação de todas. Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Essa verdade central da fé cristã não pode ser subestimada, pois ela define toda a nossa esperança e identidade como cristãos. Em Mateus 16:15-16, Jesus pergunta aos seus discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro, com um coração inspirado, responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus confirma a declaração de Pedro, dizendo que essa revelação não veio da carne e do sangue, mas do próprio Pai. Jesus não era simplesmente um homem bom ou um profeta. Ele era o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado e o único meio de salvação para a humanidade. Essa afirmação de Pedro é fundamental para nossa compreensão de quem Jesus realmente é. Ele é o Cristo, o Salvador e o Filho de Deus. E essa verdade molda todo o nosso entendimento sobre Deus, a salvação e a vida eterna. Quando Pedro chama Jesus de Filho de Deus, ele está reconhecendo que Jesus não é apenas humano, mas divino, tendo uma relação única e eterna com o Pai. Essa revelação da filiação divina de Jesus é reforçada em diversos momentos ao longo dos evangelhos. Em João 3,16, encontramos o versículo mais conhecido da Bíblia, que resume o Evangelho em uma única frase:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos a natureza do sacrifício de Jesus. Ele veio como Filho de Deus, enviado para nos salvar, para que todos os que creem nele possam ter vida eterna. Em João 14:6, Jesus faz uma declaração ainda mais ousada: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essas palavras revelam a única verdade que podemos afirmar com certeza sobre a salvação. Jesus, como o Filho de Deus, é o único caminho para o Pai, o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Ele não veio para ser uma das opções de salvação. Ele é o único caminho. Essa verdade também é enfatizada por Paulo em Colossenses 1:17, onde ele escreve: Porque agradou a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Jesus não era uma parte de Deus ou uma manifestação temporária de Deus. Ele é Deus em sua totalidade, o Filho eterno, e como tal, ele é a expressão perfeita de quem Deus é. O reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus também nos leva a entender o seu papel como nosso Salvador. Em João 1:29, quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Filho de Deus, Jesus veio para realizar a obra que nenhum ser humano poderia realizar. Ele veio para morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados e para nos reconciliar com Deus. Ao reconhecermos Jesus como o Filho de Deus, não estamos apenas aceitando uma doutrina teológica. Estamos afirmando que Ele é a chave para a nossa salvação e a razão pela qual temos esperança de vida eterna. Se Ele não fosse o Filho de Deus, a sua morte na cruz não teria poder para nos salvar. Mas como Ele é Deus, sua morte foi suficiente para redimir toda a humanidade. Para aqueles que ainda não têm essa revelação, a questão permanece: quem é Jesus para você? Ele não pode ser apenas um bom exemplo ou um grande mestre de moral. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E é a partir dessa verdade que nossa vida como cristãos é transformada. Se você já creu em Jesus como o Filho de Deus, essa verdade deve impactar profundamente o seu coração. Ele não veio apenas para ser uma figura histórica ou uma figura religiosa. Ele veio para ser o Salvador que morreu por você, que te resgatou da condenação e te deu a esperança de uma vida eterna com Ele. Jesus é o Filho de Deus, e essa revelação muda tudo. Ela nos dá um novo propósito, uma nova identidade e uma nova esperança. A partir disso, nossa vida deve ser vivida em adoração, gratidão e compromisso com aquele que é o Filho de Deus e nosso Salvador. Ele merece tudo de nós. Ao refletirmos sobre essas revelações profundas, somos confrontados com uma verdade inegável. Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para nos salvar. Ele não é apenas uma figura histórica ou um mestre de moral. Ele é o Cristo, o Salvador, o único caminho para a vida eterna. Se você já reconheceu isso, sua vida não pode mais ser a mesma. Você foi chamado para viver uma vida de transformação, de adorar ao Filho de Deus e de seguir o caminho que Ele traçou para você. Mas se você ainda está em dúvida ou nunca se entregou completamente a Ele, o convite está aqui, agora, diante de você. Jesus é o Filho de Deus e Ele te chama a uma vida nova. Ele veio para te salvar, para te dar a verdadeira liberdade e a esperança que o mundo não pode oferecer. A grande pergunta que se coloca diante de cada um de nós é: quem é Jesus para você? Você o vê apenas como uma figura religiosa ou você o reconhece como o Filho de Deus, o Salvador da sua alma? Essa decisão, essa revelação, define tudo. E quando a aceitamos de coração, nossa vida se torna uma jornada de transformação, de paz, de alegria e, acima de tudo, de salvação eterna. Jesus é o Filho de Deus
E essa verdade tem o poder de mudar o curso da sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, hoje é o dia. Não adie mais, pois Ele te ama profundamente e deseja caminhar com você todos os dias. Que você possa tomar esse passo de fé e, assim, viver a plenitude da vida que Ele preparou para você. Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou o seu coração, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe.